Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Quinta-feira, 17 de julho. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso aí, voltamos para mais um debate hoje nesta quinta-feira. Recebo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Monel, pastor Valverde, né? Sobrenome aí. E ouvintes da Melodia, né? Nessa manhã de quinta, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. É isso, conosco também o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, colegas aqui da mesa, é um prazer estar com vocês e mandando meu abraço, né, a todos aqueles que estão nos ouvindo. E o pastor Valverde Costa, excepcionalmente hoje aqui em nosso debate. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, meus queridos irmãos, ouvintes da Melodia e os pastores da mesa aqui. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã, viu? Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Valverde que apresente este momento ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por tantas coisas que tu tem feito, Senhor, e por muito que tu ainda vai fazer. Te agradecendo pela rica oportunidade de estar aqui nessa manhã, aprendendo mais de ti. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo que tu tem feito. Te peço em nome de Jesus, que não seja nós, mas que seja tu em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o ouvinte comum pergunta aqui, aspas, como nos tornamos pessoas generosas? Isso é algo que se sente ou pratica? Vamos discutir agora este tema no Debate Melodia. A generosidade ainda é uma prática cristã? Debate Melodia. Você conheceu alguma pessoa generosa na vida, pastor Orlando? Ah, sim, com certeza. Muitas pessoas passaram por minha vida, inclusive foram generosas comigo, né? Apesar de, né, nesse nosso momento talvez contemporâneo, a gente até ter isso como uma virtude, deveria fazer parte da nossa caminhada cristã, do nosso princípio, né? Eu vejo a generosidade como um ato espiritual, né? Jesus se doou por nós de uma forma inteira, de uma forma integral, e ele nos comissiona a sermos codoadores não somente dos princípios dele, mas de tudo aquilo que ele nos capacita de adquirirmos, sejam coisas materiais, espirituais, né, físicas, emocionais, para sermos compartilhadores das boas obras. Então a generosidade, no meu inicial entendimento aqui nesta manhã, nesse debate, deve fazer parte da característica de todo cristão, de todo ser humano que entende que uma sociedade ele é dependente do próximo. Nós não somos seres independentes, né? Nós vivemos em uma sociedade que dependemos uns dos outros e dentro de um corpo que somos dependentes uns dos outros. Então, assim, na minha vida, pessoas generosas já passaram e volta e meia ainda passa, né? Seja com uma palavra amiga, com um abraço. Às vezes nós remetemos muita generosidade somente a coisas materiais, né? Mas mais do que o material, eu acredito que o espiritual nós temos que ser e devemos ser generosos
com o espiritual, né? Com o acolhimento, com o consolo, né? Com o afago, com a palavra de motivação, né? De vigor, de força, enfim, com aquilo que vai nos fazer continuarmos o propósito de Deus aqui nessa terra. Então, as pessoas hoje estão carentes. Isso é um fato, é uma verdade. Carentes da palavra do Senhor. Só que muitas das vezes eles não encontram essa generosidade naqueles que foram comissionados para serem propagadores das boas novas. E aí tem um generoso, tem uma generosa com outro princípio que acaba alcançando aquela alma, alcançando aquela vida e de uma certa forma tirando esse propósito essencial que Cristo deixou para nós, né? De ser melhor doar do que receber, melhor dar do que receber. E é um princípio do cristianismo, é ser generoso. Eu achei interessante aqui o significado, né, que os dicionários da Oxford Editora dá à generosidade. Diz o seguinte: virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Pastor Manuel, é possível que a pessoa seja por um tempo generoso e por um tempo não? Porque eu já vi pessoas dizerem assim: eu já ajudei muitas pessoas, eu já me sacrifiquei muito pelos outros, mas depois de acontecer algumas frustrações, algumas decepções, eu me tornei mais insensível. E aí, pastor? Rapaz, é difícil, né? Porque a generosidade sendo uma virtude, você incorporando essa virtude em sua vida, como é que você vai retirá-la, né? É algo que faz parte do seu ser, né? Das suas atitudes ali. Você deixar de ser generoso, não é? É difícil. Você pode até se decepcionar, você pode ficar magoado, não é? Passar um tempo chateado, mas por ser virtude, fazer parte do seu caráter ali, da sua personalidade, não vai abandonar, não, né? Eu acho que pode passar os momentos de chateação, né? De alguma decepção que você enfrentou, mas deixar de ser generoso, eu acho que não. Eu não iria por esse caminho, não, né? Porque é uma virtude, é algo que você incorpora, né? A sua personalidade, e você mudar assim, endurecer o coração de tal forma que deixe de ser, né? Não sei, eu não colocaria fé numa mudança dessa, não, né? A pessoa é como se fosse de repente, falando numa perspectiva cristã, de repente você vai adquirindo a mansidão e deixa de ser manso. Não faz sentido, né? Era uma performance, então, né? Isso, não era verdade. Exatamente. Não era exatamente. Verdade. Quando você é generoso genuinamente, né? Aquilo dali, você age naturalmente, né? É essência. Mas assim, na visão cristã, a generosidade, ela é algo humano? Ela vem de Deus para a pessoa? Como é que é? Sendo uma virtude, a perspectiva que eu enxergo isso daí é que vem de Deus. A gente vai aprendendo de Deus. Assim como aquelas virtudes do fruto do Espírito, né? Nós vamos sendo moldados. Deus é o nosso maior exemplo de generosidade. No conceito que você leu aí, a respeito do que é ser generoso, a gente enxerga Deus, né? Abrindo mão dos seus próprios interesses em favor de alguém. O que isso daí não representa de Jesus Cristo? Mas uma pessoa pode desenvolver a generosidade sem conhecer a Deus? Sem conhecer a Deus, eu acho que entraria naquela... Porque você não pode dizer que não há ímpios generosos. Sim. A perspectiva que eu vejo isso daí é da imagem de Deus que ainda resta no ser humano, né? Aquele resquício de imagem de Deus que permanece no ser humano, né? Você pode ter determinadas características, determinadas atitudes que são próprias da personalidade de Deus. Qual é a explicação disso daí? A imagem de Deus é que nós fomos criados,
não é? E que nós não perdemos completamente. Ainda há resquícios. A gente pode explicar por esse caminho. Agora, pastor Valverde, quando eu falo que uma pessoa... Há pessoas que testemunham que elas já foram generosas, que já foram mais generosas e depois de decepções elas fecharam o coração em relação aos outros. Eu fico pensando o seguinte, nós também podemos criar um personagem generoso ou não? Pode. E a igreja, o que não falta é essa criatividade para exercer personagens que não é mesmo nosso perfil e nem nosso cotidiano, né? Cotidiano. A igreja é um palco interessante para esse tipo de cenário, né? De pessoas que não têm generosidade nenhuma e se diz generoso. Outras que são muito generosas e que mostram-se não ter generosidade nenhuma, né? Essa generosidade, ela vem independente da pessoa ser ímpia ou incircunciso, ou sei lá como vocês querem denominar isso, não convertido. Independente disso, são atributos que Deus dá ao homem, de acordo com a vontade dele. Aí vem aí a questão da imagem e semelhança, como o pastor Manuel colocou muito bem. Tem pessoas realmente que são generosas. Olha, você quer ver generosidade? Vai no presídio, vê quantos aqueles presos assassinos lá, quantas vezes o outro não recebeu comida, ou por algum motivo, o outro vai lá e entrega comida. Isso é um senso de generosidade, né? E na igreja, aí você está dentro da igreja, o irmão e Paulo já advertindo a igreja de Corinto, né? Dizendo o seguinte, vocês não esperam os outros chegarem para comer, né? Então, quem é mais generoso? Os presos, que entre eles lá tem mais, né, empatia um pelo outro, ou os crentes, né? E aí a gente vai confrontar isso e vai ver que as nossas verdades, nesse sentido, elas são muito relativas, né? Então, a generosidade cristã é uma coisa que dá medo às vezes, sabia? Porque muitos não fazem de coração, até porque conhecem a verdade, né? E às vezes eles fazem por uma questão de status, eu tenho que mostrar que eu sou um crente aqui na igreja. Mas eu não... Acho que o problema é isso daí, né? É mostrar, porque o ambiente em que ele está exige uma determinada conduta. Então ele vai interpretar o personagem. Interpretar um personagem, é disso aí. Então é muito comum você ver crentes interpretando personagem, vou mostrar que eu sou generoso, quando na verdade eu não passo isso na minha vida, no meu cotidiano. É muito comum você ver pessoas reclamarem de crentes, que o crente é uma coisa na igreja, né? Parece que é aquele padrão de, olha, vem, eu te dou agasalho, eu te dou comida. E fora não atende nenhum cara que está vendendo uma bala, quando ele passando uma fome ali, e entrega alguma coisa. Então a generosidade fica só uma questão protocolar, de fachada, que não é o que ele tem no coração. Agora, pastor Orlando, quando eu falo que você pode desenvolver um personagem generoso, é porque assim, há vários motivos pelos quais as pessoas podem ser generosas. Às vezes, pelo amor ao próximo, ele desenvolve a generosidade. Mas às vezes ele está competindo com alguém. Às vezes ele pode estar buscando um proveito próprio, galgar um espaço, né? Uma promoção, enfim, né? Esse papel pode ser desenvolvido, né? Então é importante a gente ter Deus, as Escrituras como parâmetro, né? Porque nem sempre porque é uma coisa aparentemente boa, ela tem de fato ali os seus alicerces edificados na verdade, né? Sim, com certeza. E eu assemelho também a generosidade, pastor Gilaels, a uma decisão. É igual quando nós falamos sobre amor. Amor não é um sentimento que brota no seu coração e você vai esperar aquele sentimento desenvolver para você amar. A gente decide amar as pessoas, decide amar o inimigo, decide amar a nossa esposa. É uma decisão. Antes de decidirmos casar, a gente decide amar. Então a generosidade, quando eu digo deve fazer parte do princípio cristão, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, junto com esta aceitação da soberania do governo dele, nós aceitamos todas as suas prerrogativas, seus atributos de bondade, né? De longanimidade, de paz, de perdão, de justiça, enfim, tudo aquilo que faz parte do ser Deus, nós aceitamos juntos com ele. É como quando a gente diz que quando você casa, você não casa só com a sua esposa, né? Você casa com a família também, né? Então, no ponto de vista de quê?
de acolher aqueles familiares como familiares seus agora também. E na conversão nós acolhemos ou devemos acolher esses atributos de Deus, né? E a generosidade, ela faz parte. Então, mesmo, que eu quero dizer também com isso, quando eu não quero ser generoso, eu preciso ser generoso. Mesmo quando eu não quero, quando talvez eu estou num dia mal, num dia ruim, e chega uma pessoa e bate no vidro do meu carro, e ali no semáforo, e pede, eu preciso ser generoso, eu preciso dar, que nem que seja uma palavra, porque deve fazer parte da minha conduta cristã. E aí já não entra naquele âmbito da performance da igreja, do púlpito, dos altares, né? Que às vezes se prega uma coisa lá, mas quando desce é outra coisa cá. É já uma conotação diferente que eu estou querendo trazer nessa manhã. É a decisão de ser generoso que a gente precisa decidir todos os dias. Mesmo quando estivermos em um dia mal, mesmo quando estivermos em escassez, talvez financeira ou espiritual, eu preciso ser generoso. Como a viúva, né? Que com pouco que tinha, ela compartilhou, ela deu tudo que tinha, né? Ela foi generoso com o mínimo que ela tinha. Então o Senhor quer que esse princípio faça parte da nossa caminhada cristã, e eu acho que é assim que a gente deve desenvolver, não só para exalar o bom perfume do Senhor, mas para que queiramos que esse cristianismo seja proliferado onde a gente está inserido, né? Muito bem, deixa eu ler aqui alguns textos sobre generosidade na Bíblia, né? Nós temos aqui separados Provérbios 22:9, que diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Já Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Está aqui as promessas também embutidas, né? Atos dos Apóstolos 20:35 diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Está aqui. Agora, eu quero levar, pastor Manuel, para o Antigo Testamento, que a gente tem uma história interessante, uma história legal, que é a de Davi com Mefibosete, né? Sim, sim. Davi foi generoso? Extremamente generoso, né? Davi tinha essa qualidade, né, na sua vida. Ele não teria ali obrigação de fazer aquilo, né? Mas em nome da amizade, em nome do compromisso que ele havia assumido com um amigo, ele fez aquilo com o filho do amigo, na verdade, né? O que havia sobrado. O patrão, né? Também, né? Pois é. Então, a generosidade nos faz agir dessa forma, não é? De que abrindo mão, não é, daquilo que nós temos e compartilhando, né, com outras pessoas. Isso daí, no caso de Davi, questão de poder, ele quem obrigaria Davi a tomar aquela atitude? Ninguém, mas ele espontaneamente fez, né? Então demonstra, né, ter sido uma pessoa extremamente generosa, né? E que isso a gente aprende de Deus. Deus é o nosso maior modelo, né, de generosidade. O nosso espelho deve ser o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é um exemplo vivo de generosidade. Não é? Sendo Deus, assume forma humana justamente para salvar aqueles que não mereciam, não é, ser salvos, não tinham nenhum mérito, não tinham nenhuma nada que devolvesse a Deus ou que recompensasse a Deus, né? O que Deus receberia em troca de uma atitude dessa. Então, exemplifica aí uma generosidade, né, imensa. E como nós devemos sempre nos pautar e devemos sempre mirar o exemplo, né, de Jesus Cristo, né, nada melhor do que praticarmos a generosidade em nossas vidas. Aquilo que nós temos, seja dinheiro, seja tempo, seja o que for, a gente compartilhar com as pessoas que precisam. E fazendo isso sem esperar nada em troca. Né? Incondicional. Nenhum retorno. Fazemos simplesmente porque é um princípio nosso e é um compromisso nosso com Deus. Né? Então, essas aí são as bases da generosidade. Davi aprendeu essa lição. E Mefibosete acabou se sentando à mesa do rei, né, pastor Valverde?
A história de Mefibosete, ela é interessante por isso, né? A aliança que ele tinha com o seu amigo, né? O filho de Saul, Jonathan, né? Muito interessante essa questão. Aí vocês estavam falando dessa generosidade, trazendo esses anos da Bíblia. Tem uma história tão interessante, meu querido, também, que é lá no livro de Esté, né? Quando o rei pede uma noite meio triste, assim, abatido, insônia, para poder ler o livro das crônicas, né? E aí ele descobre que Mordecai, né, anunciou a ele que tinha 2 pessoas querendo matar ele dentro do palácio. Uhum. Aí ele chama exatamente o inimigo de Mardoqueu, Mordecai, como vocês querem na tradução. Fala assim: Ramã, é o seguinte, Ramã, o rei quer honrar uma pessoa aqui. Como é que o rei deve honrar essa pessoa? O que o rei deve fazer para honrar essa pessoa? Aí ele, inflamado, achando que era ele, porque ele achava generoso, né? Por seguir os judeus, né? Perseguir. E ele, do lado do rei, ele fala: olha, deve vestir as vestes reais, deve botar no cavalo real, deve sair na cidade anunciando, esse aqui sim é o que o rei quer fazer quando quer honrar uma pessoa. E ele se inflamou naquilo. Ele falou: muito bem, você vai pegar o Mordecai, que era inimigo dele, perseguia, e vai fazer isso. E você vai anunciando, né, na rua. Então, a generosidade do rei, pela inocência porque muitas vezes é isso que acontece. A generosidade, ela traz um princípio tremendo, que sabe o que é? De compartilhar, né? E isso vem com um espírito de inocência, de espiritual, de uma coisa tão linda, que as pessoas que são alcançadas nisso, elas nunca percebem, né? Assim, elas nunca percebem, na realidade, o quanto aquilo para Deus é precioso. Eu tenho um pastor que foi muito generoso comigo no Rio de Janeiro, né? O pastor Jorge Macedo é um homem extremamente generoso, sabe? Aqui, o meu pastor aqui em Conquista. E eles são assim, são exemplo de generosidade, falar coisas assim, sabe, que eles fizeram assim: apenas abriu uma empresa no meu nome e me deu 3 mil para comprar equipamento e 10 mil para comprar material. E me colocou como sócio: você é dono de uma empresa, o pastor Paulo. Então, são generosos. Eu não tinha nada. Aí eu falei: caramba, agora eu tenho uma empresa aí, o que eu faço agora? Posso gastar para comprar roupa para mim aqui com esse dinheiro? Então, são exemplos de generosidade. Essa generosidade que vem no exemplo de Mefibosete, ela tem tudo isso que Deus permite que a gente veja, esses exemplos, para mostrar que para Deus nada passa esquecido, né? O compromisso que o Jonas foi também, o amigo Davi, foi também muito, o Jonathan, né? Foi também muito generoso quando pegou a capa dele, as vestes dele, né? Por amizade, entregou a Davi. Aquilo representava, né, um símbolo de honra, o anel, as coisas de guerra. Então, esses exemplos mostram que o crente precisa ser generoso. É para nos ensinar que a gente está muito longe disso, sabe? Quando o pastor fala de amor, né, aqui, a gente vê que a Bíblia fala que nesses dias o amor de muitos se esfriarão e por aumentar a iniquidade. E com a falta de amor, falta também a generosidade entre nós. A gente não pode ficar aqui, sabe, criando um probleminha, porque assim, tentando ser versátil e flexível com uma questão tão simples. O que está faltando na igreja hoje é amor e generosidade, porque a generosidade vem junto com o amor, vem no mesmo contexto. A gente tem que ser verdadeiro, sabe? Há muita religiosidade no nosso meio, muita palavra bonita de amor e pouca ação nessa questão de ser generoso, porque quando as pessoas saem de casa, tá vendo que o irmão não tem o que comer, tá vendo que muitas vezes falta um pão na mesa do irmão, tá sobrando pizza na casa dele, tá sobrando frango no forno dele, ele não leva um pouco pro irmão, não convida o irmão para almoçar. Isso é um fato, a gente não tem que esconder essas verdades, a gente tem que expor para a gente ser curado, porque a igreja hoje precisa ser curada nessa questão, isso é um fato, entendeu? Muito bem, vamos então ao intervalo, já retornaremos para dar sequência ao nosso tema de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é para você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocêpode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 vai conceder descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta, 11 horas e 36 minutos na Melodia. O tema é este: a generosidade ainda é uma prática cristã? Eu quero voltar naquela questão, pastor Orlando, da decepção. O argumento de que não sou mais generoso porque já tive muitas decepções. Bom, esse argumento ele parece que não fica de pé quando você diz que a generosidade ela não deve esperar nada em troca. Sim. Eu compreendo que seja chato você ajudar alguém e depois essa pessoa não ser agradecida, ou é mesmo ela se voltar contra você. Eu compreendo que isso deve ser realmente frustrante. Porém, na visão bíblica, você de fato não deve esperar nada em troca, né? Sim. Então, por isso que eu acho que esse argumento da frustração, da decepção com alguém que não foi grato, não parece se sustentar, porque se a gente deve amar até os inimigos, né? Eu acho que a nossa humanidade, pastor Gileus, nos inclina muito para esse tipo de sentimento. Todos nós, na nossa humanidade, certa feita, já tivemos algum momento de frustração e de um sentimento de ingratidão por parte de alguém sobre nós. Parte da nossa humanidade, da nossa natureza humana, que é inclinada realmente a esperar esse reconhecimento. Mas aí é onde vem esse forjar que todos nós precisamos, e eu me coloco aqui também como talvez o primeiro que preciso desse tratamento diário que a conversão nos remete, que é essa santificação, de estarmos cada dia mais nos tornando dependentes do Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. A gente lê essa palavra,
A gente acredita na palavra de Deus, só que na hora de praticar parece que a expectativa que a gente cria nos leva a esse sentimento de frustração. A expectativa com o próximo é com a liderança, é com o irmão, é com uma amiga, com um parente, é com o cônjuge, né? São expectativas criadas. Então, eu acho que a principal falha nossa é nesse criar de expectativa. Porque quem saiu da sua vida nunca esteve presente. E às vezes a gente fica frustrado porque alguém saiu da nossa vida. Um amigo, alguém. Essa pessoa nunca fez parte. E fica parecendo que a gente fez para ter um reconhecimento. Para ter um reconhecimento, né? E é aquilo que deve estar entranhado na nossa característica cristã, na nossa fala, no nosso andar, no nosso praticar. E que muitas das vezes tem se tornado uma virtude, é igual a honestidade. O pastor Valverde, nesse instante, falou sobre ser honesto, tal, alguma coisa aqui, uma brincadeira em off a gente fez aqui, né? A honestidade não deve ser uma virtude, deve ser uma característica iminente do cidadão, né? De todo cidadão que entenda que ele faz parte de uma sociedade, que ele precisa ser honesto, que ele não precisa, que ele não deve lesar ninguém. Isso aí é algo que não deve ser aplaudido, deve ser normal. Só que nos nossos dias tem se tornado uma virtude porque é escasso essa característica. E quando você vê uma pessoa honesta, uma pessoa parando numa faixa de pedestre para o idoso passar, uma pessoa dando a mão para aquele que tomou uma queda na rua, né? Tem sido um ato que todo mundo chega lá, filma e viraliza nas redes sociais. Agora, né? assim, eu acho que também a gente não consegue esconder a nossa hipocrisia, porque em algum momento também a gente foi ingrato com alguém. Sim, né? sim, verdade. Por exemplo, eu me lembro da minha professora me ensinando a fazer o número 8. Porque eu fazia 2 bolinhas. Ela falou, não, Gilá, você faz o S, depois faz o contorno e dobra. Ela pegou na minha mão, eu tinha uns 7 anos. Ela pegou na minha mão e ensinou a fazer. Ela poderia muito bem só falar lá do quadro. Sim. Poderia muito bem, né? Falar, mas ela teve a destreza de pegar em minha mão e fazê-la. Eu nunca fui lá, voltei para agradecê-la. Né? Fui ingrato, de certa forma. Né? Mas assim, o trabalho dela, mas ela poderia fazer de qualquer jeito. Né? Enfim, mas é só para lembrar da nossa hipocrisia, né? Sim. Agora é importante frisar também, pastor, além dessa, nós já fomos certamente ingratos com várias outras pessoas, mas é entender também que mesmo quando a gente faz algo que não temos o reconhecimento e que traz essa frustração, a gente deve ter essa convicção de que sementes foram lançadas. E o fruto, muitas das vezes, não é nem para a gente estar colhendo. Outra pessoa vai colher aquele fruto. Sim, claro. Né? O importante é que a gente lance sementes. Né? Paulo pregou, mas ele não colheu muita coisa. Né? Quem dá o crescimento é o Senhor. Né? Então, é lançar sementes. Cada um oferece o que tem. Tem gente que tem flores, vai sempre estar sorrindo e oferecendo flores e perfumes. Mas tem pessoas que são espinhosas, só tem espinho para oferecer. E aí é a lei da semeadura. Então, vamos nos converter nas nossas sementes, né? Entender sempre que a generosidade é uma semente boa e que mesmo que nós não venhamos colher, a sociedade, nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão em volta, alguém da sociedade vai colher e a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor. A gente não vai se arrepender de nenhuma generosidade que a gente possa estar exercendo. É bom lembrar, pastor Manuel, que a gente não está fazendo nenhuma apologia aos ingratos, né? Assim, a ingratidão, né? Porque nós temos o caso dos 10 leprosos, né? Exato, era isso que eu estava lembrando aqui, vocês falando aí, eu lembrando de Jesus com o milagre ali dos 10 leprosos, né? Jesus não deixou de praticar milagre porque 9 deles foram ingratos, né? Apenas um voltou. Ali mais para chamar a atenção da ingratidão do ser humano. Mas Jesus jamais deixou de dar continuidade, né, aos milagres, às curas que ele realizava, porque ele lembrava, não, eu curei 10 leprosos, só voltou 1. Então não vou fazer mais isso não. Não, ele continuou sendo generoso como ele era, né? Apesar da ingratidão dos outros. Então a gratidão, aliás, a generosidade, como foi muito bem reforçado aqui, tem essa característica de você fazer sem esperar nenhum retorno, né? Aí mais uma vez traz a lembrança Deus, né? Deus age, a graça de Deus, né? A bondade de Deus, a misericórdia, ele vai abençoando
mesmo aqueles que não são dignos, né, da bondade dele. Mas mesmo assim ele continua, né, derrama a chuva sobre bons e maus. Agora, né? eu acho, viu, pastor Manuel, que quando a gente faz usa a generosidade e fica esperando, né, o reconhecimento, eu acho que ela perde o sentido de Isso, ser. perde, né? exatamente, perde. Eu acho que o segredo da questão está naquela passagem que foi citada aqui de Colossenses, não é? De nós fazermos as coisas não pensando no indivíduo, na pessoa, no retorno, mas pensando em Deus. Né? Porque se a gente pensa, não, o que é que eu vou ganhar em troca disso daqui? É Deus quem vai dar o retorno, não é? É Deus quem abençoa, é Deus quem já nos promete, não é? Uma dádiva por conta daquilo. Então a gente está fazendo para Deus, e não para outras pessoas. Não é? Então acho que a chave está nesse versículo citado pelo pastor Orlando. Né? Tudo que nós fizermos, tudo que vier às nossas mãos, fazer bem feito, como se fosse para o Senhor. Né? É para Deus que a gente está fazendo. Então, quando a gente tem essa noção, a gente vai perder a perspectiva do retorno humano. Né? Então, eu faço porque eu vou fazer um bem para o pastor Gilaelson, porque espero que lá na frente o pastor Gilaelson me retribua. Não é? Agora, pastor Valverde, é o seguinte, às vezes as pessoas ficam achando que elas vão exercer a generosidade quando ela estiver abastada, que ela tiver ali bens para ajudar as pessoas e tal. Quando, na verdade, às vezes não se fala nem disso. Às vezes é a posição que você está, você pode ser generoso com alguém, né? Você está numa determinada posição que você pode abençoar alguém naquela posição. Às vezes é dinheiro, às vezes não, né? Outro dia, uma pessoa me agradeceu só porque eu ouvi a pessoa. Não fiz nada. A pessoa, não, você é um anjo que Deus colocou na minha vida, obrigado. Não fiz nada, só ouvi. A pessoa só queria ser ouvida. E as pessoas precisam ser ouvidas mais. Está dando pouca atenção. É muito tempo na internet, falando com todo mundo de amigo e poucos amigos que a gente tem para ouvir, né? O que você falou é muito importante, sabia? É porque, assim, parece que os corações dos mais generosos são sempre aqueles que são mais necessitados. Parece que quem está na situação de fragilidade mesmo social em todas as áreas são mais generosos. É muito comum você ver no hospital as pessoas internadas e um doente pegar um copo de água para o outro doente que não aguenta levantar, enquanto o enfermeiro não faz, que está ali para assistir, né? Eu quero citar aqui um exemplo de generosidade, porque eu faço questão de dizer isso. A minha igreja, sabe? A minha igreja fez um aniversário lindo para mim. Eles foram tão amigos, tão generosos, sabe? Me esconderam lá. E daqui a pouco tinha uma festa, sabe? Eu amo essa igreja, eu chamar. E em breve eu estarei junto de novo com eles, né? E também lembrar de uma pessoa que não tinha nada, só tinha amor no coração por uma obra lá em Piauí. Está nos assistindo agora, o Jefferson. E me ajudou tanto lá, sabe? O Jefferson, eu te amo, você é um homem de Deus, né? E não tinha muito o que oferecer, mas o pouco que ele tinha, a companhia, estava sempre com a gente lá, né? Então essas coisas ficam marcadas no nosso coração. E quantas pessoas têm tudo para poder ajudar e não ajuda? Por quê? Eu não sei o que acontece. Parece que o quanto mais você tem coisas, mais você deixa de ser alguém. Parece que alguma coisa trava, né? Porque uma coisa é você ter, né? E a outra é você ser. Eu acho que o poder aquisitivo, muitas vezes, e aquilo que nós temos, nos afasta das pessoas. Isso é um problema que a gente tem. E o problema não é a gente ver isso no mundo. Para quem não tem maturidade, né, pastor? Porque condição financeira não tem nada a ver com humildade, nem simplicidade. Exato. Tem essa diferença aí também, né? Mas o que a gente... É mais fácil você ver uma pessoa que tem muito e não fazer nada pelo outro do que uma pessoa que não tem nada e fazer tudo pelo outro. Sim. Muito mais fácil. O coração corrompe, né? Com mais facilidade. O coração corrompe. Eu estou nesse sentido, sabe, pastor? Entendo. Eu sei que tem muitas pessoas ainda dentro dos ministérios, né? Ainda aquelas pessoas que são generosas, né? Que fazem o bem, né? Que passa na porta do irmão para levar ele de carro para casa. Ô, meu irmão, não vai a pé não, eu vou te levar porque eu tenho um carro, você não tem. Ainda tem muita gente que faz isso. Verdade. Mas a gente tem que falar, sim, dos nossos problemas, porque Deus, olha, Deus é tão maravilhoso e a generosidade dele é tão grande.
somos falhos, que somos pecadores, somos doentes, por isso precisamos de Deus e da igreja para nos restaurar. Verdade. E esse é um dos fatos que nós precisamos restaurar, essa generosidade e essa atenção que nós temos que dar às pessoas que estão ao nosso lado. Então, é isso que acontece, da pergunta que foi aí, entendeu? Que o Nobre fez para mim. Deixa eu colocar aqui mais 2 textos bíblicos, né? O texto de Lucas 6,38 diz o seguinte: deem e lhe será dado, com uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O texto de Provérbios 3. Agora, pastor Orlando, vamos lembrar também que a generosidade, ela também é uma forma de agradecer a Deus. Sim. Poxa, Deus tem me dado, Deus tem me abençoado. Né? Então eu vou passar isso à frente, né? Sim, sim. O princípio da constituição da igreja do Senhor Jesus na terra, Atos 2, né? Atos 2, foi do partir do pão. Né? E a gente lê, prega, ouve sobre esse partir do pão e entende que foi através do partir do pão que houve a prosperidade e esse crescimento do reino de Deus. Né? Então, esse partilhar faz parte do nosso ser igreja, né? Do nosso estado igreja dentro de uma sociedade. Nós somos uma igreja dentro de uma cidade. Nós não somos uma cidade dentro de uma igreja. Somos uma igreja dentro de uma cidade. E essa igreja dentro da cidade tem que emanar, tem que perfumar esse partir do pão. Aquilo que eu tenho dado, o Senhor me deu para mim compartilhar. Nós somos mordomos, diz a palavra do Senhor, das coisas que nós administramos. Né? Nós não somos donos da nossa casa, do nosso carro. Né? Então somos mordomos. Se somos mordomos, nós somos administradores. E administrador das coisas do céu aqui na terra tem que ter os princípios dos céus aqui na terra, que é dar ao próximo, né? Que é compartilhar, que é melhor sempre dar do que receber, enfim. Então isso é uma demonstração, sim, de amor a Deus, é uma demonstração, sim, de um evangelho, de um cristianismo, né? Talvez por isso nós temos hoje tantas igrejas na nossa cidade fazendo aquele trabalho noturno com moradores em situação de rua, né? Isso tem se tornado muito comum e é algo positivo, mas importante entender que não é isso que traz salvação, que não é isso que muda a vida das pessoas. Tem pessoas que fazem isso até como um desencargo de consciência para dizer que está em um chamado, está em um ministério. Né? Já outros não fazem por entender que não é pelas obras que nós somos salvos. Aí pega aquela interpretação bíblica. Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí, né? De entendermos que, como a gente falou no início aqui, a essência do cristianismo é a essência de nós e uma decisão, sermos generosos. Nós precisamos sermos generosos com todos, principalmente com os domésticos da fé. Agora, eu gostei muito daquela frase, né, que ela é direcionada aos ricos, a pessoas que têm posses, que diz assim, há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Só que eu não gosto de direcionar essa frase para machucar, mas para alertar. Porque às vezes a pessoa ela fica cega diante, né, do que tem e ela pode muito bem fazer com que essas posses elas tenham também um olhar de misericórdia, né, para o outro e não somente algo frio, né, que só pense nela mesma. Mas eu queria, pastor Manuel, perguntar sobre o texto de Mateus 6, 2 ao 4, que diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que faça a sua direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.
eu queria que o senhor falasse sobre isso e contemplasse também esses pedidos de ajuda que a gente recebe nas ruas, como é que a gente deve se comportar? Acho que o texto de Mateus, ele se aproxima de algo que já foi conversado aqui, né? Da generosidade, não trombetear a generosidade, não esperar nada em troca. Quando você lê esse texto, eu me recordo de uns programas que tinha lá no passado, que acompanhava a vida de artistas e tal. Aí eu achava interessante, era o artista indo visitar criancinhas pobres num orfanato, né? Aí, justamente para mostrar, olha como eu sou generoso. Né? Totalmente contrário ao espírito do texto aí de Mateus. Né? A sua generosidade, quem deve ver é Deus e não os outros. Né? O verdadeiro coração generoso, na linha do que Deus nos ensina, é aquele que faz sem ninguém estar vendo, não precisa do reconhecimento humano, não precisa ser alardeado. Você não precisa, na visita que você for fazer ao hospital para levar a sopa, a comida lá para os parentes dos enfermos, e uma equipe de jornalismo lá para mostrar, olha como o pastor Orlando é gente boa, né? Tem um adendo que eu queria fazer, pastor, é o seguinte: há pessoas que ela ajuda os outros, ela não fala. Isso, exatamente. Até o dia que aquela pessoa decepciona ela. No dia que aquela pessoa decepciona, ela diz, aí eu ajudei. Nesse caso pode, né? Aí jogou por água abaixo toda a sua generosidade, né? Não. Eu pensei que você ia dizer assim, a gente que ajuda e só descobrem quando morre, porque as pessoas que foram ajudadas vão lá e dizem, olha, fulano me ajudou, né? E não disse nada a ninguém, né? E tem pessoas que são assim. Meu pai tem que dizer o seguinte, fez com a mão e desmanchou com os pés. Exatamente, né? Tem uma cena de um filme, né, que chama Prova de Fogo, né? Que o pai tenta o tempo todo consertar a vida do filho, dando alguns trabalhos lá para reatar o relacionamento. E aí ele passa todo o propósito de oração, não sei o que e tal, e no final o filho pensa que foi o pai que salvou o casamento dele com a mãe, né? A mãe que foi generosa, que fez tudo aquilo, e o pai chegou e aponta para a mãe. E ele vai todo arrependido, quebrantado, e abraça a mãe, agradecendo, e ninguém sabia que foi ela e achava que foi o pai, né? Esse assunto aí. Mas eu vou tirar essa dúvida então, pastor Roberto, você tira essa dúvida para a gente, que é a dúvida de muitas pessoas, né? E aí, esses pedidos de esmola nas ruas, eu devo ajudar? Não, porque as pessoas ficam com medo das malandragens, enfim, né? E aí? Eu engordei 5 quilos comendo paçoca de amendoim, porque eu dirijo Uber e toda hora passando coisa, fico em pé e compro aquelas paçoquinhas. Isso é um fato, eu já estou... olha só, a gente tem que ser prudente, né? Como a serpente, mesmo sabendo que também tem que ser simples como a pomba, né? Então, você olha o perfil da pessoa, né? Dá para você ver, Deus vai direcionar se você deve ou não dar aquela oferta. Confia no Senhor que está contigo, porque muito caso aí, muita gente que usa o dinheiro que você dá para poder comprar maconha, comprar cigarro, fazer o que não deve. Então, peça orientação a Deus e olha para a pessoa e vê realmente aquilo, porque você pede que Deus vai te dar, vai informar se você deve ou não fazer aquilo. Agora, você não pode deixar de fazer porque pessoas vão abusar disso, né? Uma vez eu escutei uma pessoa argumentando da seguinte forma, e eu achei bem pertinente, que ele disse assim, olha, eu ajudei uma pessoa e uma outra pessoa disse, olha, aquele dinheiro que você deu ali, ele vai fazer tal e tal coisa. Aí ele disse o seguinte, olha, a minha parte eu fiz, eu ajudei, estava pedindo... Por ajuda eu ajudei. O que ele vai fazer com a ajuda que eu dei é problema dele com Deus. A minha parte eu já cumpri, né? Então, às vezes a gente fica preocupado qual vai ser o destino, né, da ajuda que a gente dá. Mas é como o pastor Valverde diz, eu acho que Deus ele vai orientar. Orienta, ele direciona, né? Você vê ali a necessidade, né, da pessoa. Há malandro nesse mundo, muitos. Eu lembro de um caso de um amigo meu lá em Recife,
que esse meu amigo estava comentando, olha, fulano, que é meu amigo, ele viajou, não sei para onde, uma capital, e lá ele conheceu um camarada que era pedinte no semáforo. Só que era por esperteza. Ele dizia que tinha um filho que tinha câncer e tal, e os motoristas que paravam na sinaleira se condoíam com aquela situação e ajudavam, mas ele estava tirando dinheiro para ele, né? Aí ele diz, ó, já tá bom para mim, já deu aqui, você não quer ficar no lugar não? Aí o colega dele foi e ficou, porque estava precisando de dinheiro para comprar passagem para voltar, né? Então, inventando história. Tem muito malandro? Tem. Mas isso não significa que Deus vai dizer, olha, por causa dos malandros, deixe de ajudar as pessoas. Não vai ser dessa forma. Não, com certeza. Tem muita gente carente, de fato, que precisa de ajuda. Por conta dos malandros que existem, eu vou deixar de ajudar essas pessoas? Eu venho de um lugar chamado Rio de Janeiro, Lapa, aquela região ali, malandragem para tudo quanto é jeito tem. E a gente já conhece, a gente já ganha uma experiência de lidar com as pessoas. Já sabe quem é malandro. Malandro que realmente é o que está necessitado. Então você já ganha um discernimento para conhecer um pouco dessa coisa. Discernimento. Tem gente que vai querer te explorar. Aí é outra coisa. Né? Quer abusar da sua boa fé e da sua boa vontade. Aí é uma outra coisa. É a gente ter a sabedoria, o equilíbrio para não servir de massa de manobra nas mãos de pessoas mal intencionadas. Não é? Mas que Deus, ele nos orienta a ajudarmos, orienta. Nós temos que ter um coração aberto para ajudar aquelas pessoas que necessitam. E não ficar usando desculpa para mascarar o nosso egoísmo. Verdade. Agora, pastor Orlando, assim, como eu já li aqui algumas promessas, né, de que Deus abençoa as pessoas generosas, né, que há promessas, né, assim, e na prática, né, eu já conheci algumas pessoas muito generosas. Elas às vezes você tem pessoas ali que... Tem pessoas que... várias pessoas vão pedir ajuda para elas. E elas dão um pouquinho para todo mundo. Sim, né? Compartilha. E parece que elas prosperam cada vez mais, né? Eu conheço gente assim. Aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista, empresários. Tem muito. Que quando eu fui apresentar determinada demanda sobre a nossa sociedade, ele falou que ele tem uma reserva só para isso. As pessoas chegam lá, ele ajuda a gente a fazer faculdade, ajuda a igreja, botar telhado, e situações diversas, né? Ele tem aquela cota, digamos assim, né? Para oferta, para ser contribuinte, né? Então, eu acho que essas pessoas só têm a ganhar, e é uma pessoa próspera, é uma pessoa que tem os seus bens multiplicados, e eu não tenho dúvida que essas sementes fazem parte. Ele não faz, talvez, pensando nisso. É algo que já está no currículo dele de cristão, né? A caminhar daquele jeito. Porque a vida toda que eu conheço é desse jeito. E o Senhor olha, o Senhor conhece, ele sonda os corações, né? E ele sabe a quem ele pode dispensar determinada coisa, porque tem administrado conforme ele quer que administre, né? Ao passo que há pessoas que fazem questão de bobagem, né? Aliás, eu queria encerrar aqui com essa história, pastor Orlando e pastor Manuel, pastor Valverde. Esses dias eu entrei no Uber e o motorista estava me contando uma história que aconteceu com ele. A passageira, na hora de descer, deu um valor para ele. E é aquele tipo de pessoa que conta os centavos, né? E o motorista tinha que voltar 5 centavos para ela. 5 centavos. E o motorista... Ela falou assim, tá faltando 5 centavos de troco. O motorista procurou nesse carro, procurou. Senhora, eu não tenho 5 centavos. Ela disse, então dá um jeito aí, tal, dá um jeito. Ele falou assim, não tenho, então. Aí procurou, achou 25. Ele deu 25. Aí ele pegou e deu os 25 para ela. Aí ela falou, muito obrigado. Foi muito obrigado, não. A senhora vai me dar os 20 agora. Ele falou que ele não faz questão, mas para tentar... Pela atitude dela. Para corrigi-la, né? E aí, eu não tenho 5 centavos, eu não tenho os 20, eu não tenho os 20. Então, como é que vai ficar? A senhora vai perder 5 ou eu vou perder 20? Aí ela falou, então deixa pra lá, e saiu com raiva, né? Você vê a diferença. Aí ela vai lá e bota uma estrela e acaba com ele. 5 centavos. Eu até ontem era 5 estrelas, hoje eu tô com 4,92. É a avareza, né? É a avareza. Que é idolatria, né? Domina o coração do indivíduo. Curioso é que Paulo, acho que é aos Colossenses, quando Paulo recomenda que o pessoal daquela igreja, das igrejas naquela região, trabalhassem,
não é trabalhar para enriquecer, eles trabalhem para ter com que ajudar os necessitados. Né? O objetivo, segundo Paulo, era esse daí. Olha, trabalhe para que alguém, na hora que precisar, você tenha o que ajudar. E eu acredito, pastor Manuel, que Deus chama pessoas para esse chamado. Dá prosperidade sobre pessoas que têm esse coração, pastor Gelaelson, para esse chamado de ser generoso, para contribuir com o reino e com as pessoas. É porque a igreja que era mais pobre na época de Paulo era a que mais ajudava na obra missionária. Para você ver. Gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Valverde, também ao pastor Manuel Cavalcante. Obrigado, pastor Orlando Filho. Obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência, a Melodia. Chegando, Rádio Chofé. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 18 de julho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.